Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Respondam, não para mim. Eu vou fazer a pergunta e eu quero que vocês respondam dentro do seu entendimento para você mesmo. Que você trabalhe a resposta no seu entendimento. Vou fazer uma pergunta para você. Vocês acham que esses homens abrem, constroem esses templos chamados igreja, grandiosos, luxuosos, só para receber você, para você aprender a palavra? Será que eles fazem isso só para poder gastar o tempo dele com vocês, cuidando da vida de vocês espiritual, se dedicando para estar ensinando a vocês a palavra de Deus? Vocês acham que esses homens constroem esses grandiosos templos, estas grandes construções de alvenarias, investindo milhões nessas construções? Vocês acham que eles fazem isso por amor à obra de Deus, para levar ela para você conhecer? Por amor às almas que precisam conhecer a palavra de Deus? Vocês acham que esses homens investem tantos milhões que já vem para eles desse propósito de abrir igreja apenas pelo amor e o desejo de trazer vidas para Deus? Será? Isso aí, eu faço para você essa pergunta e você responde para você mesmo. A construção de templos religiosos mais cara do Brasil, sabe qual é? Você sabe? Não, não é o templo central aqui na minha cidade de Recife, do Ministério Assembleia de Deus. Não é o templo central. Sabe qual é a construção religiosa mais cara do Brasil? É a construção do sistema religioso Igreja Universal do Reino de Deus. O Templo de Salomão, como eles chamam, né? Como eles criam o nome fictício para manipular a mente do povo. Templo de Salomão. A construção de templos religiosos no Brasil mais caro do Brasil é aquela construção do Templo de Salomão. Se eu não me engano, fica em São Paulo. Estou dizendo isso que eu vi uma pesquisa na internet. A pergunta que eu faço para você é essa. Será que esse investimento todinho é pela tua alma? É para que você esteja lá dentro aprendendo de Cristo? É pelo interesse, o amor, a dedicação, onde eles vão investir, se desgastar pelas vidas? Aí você responde, tá bom? Fica aí para você esse questionamento. E seja prudente, analise e observe. Qual é o propósito? Qual o objetivo de tanta construção de templos grandiosos? Se fosse por amor à sua vida, esses homens estavam se expondo, estavam se desgastando, não estavam sentados dentro dos púlpitos das suas igrejas, seus impérios, onde eles são os imperadores. Se fosse por amor às almas, eles não estavam dizendo a você que se não quiser ficar na igreja dele, que se dane, vá para outro canto. Se fosse por amor às almas, eles não estavam investindo com interesse de causa de ganho. Se fosse por amor às almas, eles estavam se desgastando para levar a palavra de Deus, para fazer você conhecer e estar em Cristo. Eles não estavam preocupados em trazer você para dentro da igreja dele, para você ser membro e fiel a essa igreja. Sabe por que eles fazem isso? Para lucrarem, fazendo de vocês negócio, aumentar o império deles, o lucro e o ganho deles. Isso aí não é por amor às vidas, é causa de ganho, para satisfazer o desejo deles, a avareza, a cobiça e a ganância, o poder, onde eles colocam os seus tronos dentro desses impérios, onde ele está governando. Duvido eles fazerem isso
sem ter retorno, se não tiver o dízimo, se não tiver lá a escravidão dos irmãos servindo a eles, duvido ele fazer como os apóstolos fizeram. Duvido eles fazerem como Jesus fez. Abriu mão da sua glória, saiu do seu conforto, se fez pobre sendo rico, se humilhou sendo ele aquele que é o único que está sobre todos. Jesus veio ao mundo para sofrer, para se entregar, para se desgastar, para ser reprovado, rejeitado, não por causa de ganho financeiro, mas por causa do amor às almas que precisavam do conhecimento que só ele tinha para trazer, por onde o homem poderia ser salvo, que só ele é quem pode salvar. Duvida. Aí fica aí a conversa desses pastores, donos de grandes ministérios, porque pastor sofre. Olha, você não sabe o que o pastor chora pelas ovelhas. Chora nada, irmão. Tu não está nem aí para as ovelhas. Tu estás aí para aquelas ovelhas que têm condições do dízimo, de contribuir. Aí essas vocês se preocupam. E é uma preocupação para elas estar na igreja. Vocês não estão preocupados para elas conhecer de Deus, para elas aprender de Cristo, para elas estar em Cristo. Porque se elas conhecerem a verdade, elas não vão estar na sua igreja, sendo negócio de vocês, mantendo o império de vocês. Esse é o motivo pelo qual vocês não pregam a verdade para elas, porque elas só podem estar escravas no domínio de vocês pela mentira. Então eis o motivo, porque tanto investimento em templos, tem igreja que constrói um templo dentro dos interiores sem ter ninguém. Para quê? Ali é o marketing, ali é o marco do sistema, do ministério da igreja. Eles não estão preocupados com vidas para Deus. Os apóstolos, eles abriram mão da vida deles, do conforto deles, do bem-estar deles e entraram numa zona de desconforto. Para quê? Para pregar o evangelho. Não era para abrir igreja, para ele estar sentado como rei. Era para ir para o meio do povo, ser desprezado, ser expulso, ser apedrejado, ser perseguido, ser preso, ser morto. Vai ver se esses pastores querem. Vai olhar qual é o sofrimento desses pastores. O sofrimento desses pastores que estão nos grandes ministérios e desses pastores que estão aí abrindo seu ministériozinho na rua. O sofrimento dele é olhar a conta. Eita, esse mês bateu a meta. Eita, o dízimo caiu. Vamos ter que trabalhar para trazer mais gente. Pessoal, vamos buscar pessoas para vir para a igreja. Porque a preocupação dele é o dízimo, não é a sua vida. Ele não está nem aí para o teu entendimento de Deus. Ele está preocupado em montar na tua mente, em formar no teu entendimento a mentira de igreja, para ser você escravo, dependente da igreja, como se fosse de Deus. Vai ver aí com esses pastores aí de nome, que abrem mão para sofrer pelo evangelho. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Os religiosos, os líderes religiosos do sistema, tudo está na mentira. Tudo está na mentira. Mas os líderes religiosos do sistema católico, eles se dedicam mais às vidas, à pessoa, do que os líderes religiosos do sistema evangélico. Duvida que você encontre um pastor para se entregar, indo às vidas, que nem o Frei Capuchinho, Frei Damião. Frei Damião vivia dentro do sertão do interior, rapaz. Visitando os pobres, visitando as pessoas. Não que ele estava levando a obra de Deus, não. Ele estava a serviço do sistema católico romano. Mas em relação a exemplo de se desgastar, de sair do conforto, os freis dão mais exemplo, os freis católicos dão mais exemplo do que os pastores dentro da igreja evangélica. Aquela irmã Doris, né? Aquela que foi morta, aquela beata que foi canonizada, me esqueci o nome dela agora, madre não sei de quê. Aquela mulher vivia no meio do povo, sofrendo lá com o povo, catequizando o povo, evangelizando o povo. Rapaz, vamos fazer uma análise aqui. Vamos pegar esses pastores dos grandes ministérios do Recife, dos grandes
impérios religiosos de Recife, não, do Brasil. Pega aí essas igrejas grandiosas. Vê os líderes dela. Vê onde é que eles estão. Estão dominando com arrogância, prepotência, autoritarismo, exercendo do seu poder sobre o povo. E quem não quiser ficar na igreja dele, que se dane. Vá para outra. Tem pastor aí desses ministérios grandes, sabe o que eles dizem? Quem não der o dízimo não vale de nada. Não tem valor nenhum para ele. Tem um pastor aí que o povo idolatra tanto. Parece que é da Bahia, de um sistema aí, Assembleia de Deus, da Bahia parece. Pastor um pastor bem já idoso. É tão idolatrado esse pastor como um homem de Deus pelo povo que está lá na igreja dele. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse, tem vídeo deles aí, eu até coloquei aqui no Face. Ele disse num dos vídeos dele que estava filmado, se tiver algum membro da igreja dele que não dá o dízimo, para ele não vale de nada. Ele disse isso, para ele não vale de nada, não tem importância. E é verdade, irmão. Dentro dessas igrejas, a importância que o povo tem é o dízimo. Quem dá mais é mais atencioso, tem mais atenção, é mais solicitado. Quem não tem nada para dar, tá nem aí, ó. Pode voar. Eles estão preocupados é com número, é com rendimento, é com crescimento, não do conhecimento do povo, mas o crescimento dos ministérios, das igrejas, do império, do negócio deles, irmão. E quem é o negócio deles? Vocês que mantêm, que enriquecem esses homens. Vai ver se Paulo, Pedro e João vivia de dízimo de igreja. Que primeiro não tinha dízimo na igreja. A igreja de Cristo não tem dízimo. Era oferta voluntária. Que os irmãos davam como poderiam. Como desejavam na sua condição. Os irmãos ofertavam voluntariamente. Não tinha obrigação de 10%. Como hoje tem, para esses homens manter a conta deles sempre no positivo. Os apóstolos, ele recebia a oferta dos irmãos de outras igrejas, de outros lugares, para ajudar os necessitados de outros lugares. As ofertas que os apóstolos recebiam dos irmãos não era para o ministério deles, não era para a conta de igreja deles, porque os apóstolos não tinham igreja. O ministério era a palavra que ele pregava, não era ministério e igreja. Os apóstolos, ele fazia arrecadação quando chegava numa cidade, orientava os irmãos a cada um contribuir com o que tinha, para ajudar outros irmãos de outra cidade. Vá aprender isso lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Vá aprender isso lá. A coleta que Paulo fez ali em Coríntios, pedindo os irmãos para contribuir, segundo propôs no seu coração com alegria, era para ajudar os irmãos da igreja de Jerusalém. Os irmãos da cidade, aliás, de Jerusalém. A igreja que estava lá não era uma instituição, eram os irmãos. Hoje não. Os dízimos, que é cobrado de uma forma errada, onde o povo é escravo e manipulado, coagido a dar o dízimo, como se fosse uma ordenança de Deus. E eu ouvi um pastor dizer que quem não dá o dízimo está roubando a Deus. É pior do que eu botar um 38, não vai para o céu, vai para o inferno. Rapaz, o que esses homens têm ensinado para o povo, e o povo tudo no cabresto, seguindo esses homens, venerando e idolatrando esses líderes religiosos que têm levado o povo para o inferno e feito desse povo negócio. O povo está cego, gente. Hoje eu estou aqui ministrando, denunciando esse erro, porque eu conheci a verdade. Nós precisamos despertar, irmão. Está precisando de homens que confrontem essa mentira, que vá de encontro ao sistema, que proteste, condene, reprove o que os homens estão ensinando para o povo como de Deus, nesses sistemas malditos chamados igreja, religiões. O povo está tudo submisso ao sistema. Como é que vão protestar? Não pode nem questionar, quanto mais protestar. O povo está tudo amordaçado, coagido a não questionar o líder, o ungido, o soberano de Deus, para o povo se submeter. Aí o povo recebe tudo, irmão. É tanto ensinamento anátema, irmão. Mas o povo não dá ouvido à voz de Deus. A gente mostra a verdade, o povo quer saber não. O que importa é o meu pastor. Eu só sigo a minha igreja, o meu pastor. Porque a verdade de Deus é o meu pastor, que é o único ungido de Deus. É ele que fala a verdade. Jesus não deixou um homem representante para ninguém. Ele deixou a sua igreja, pessoas
sob a autoridade da sua palavra, que é a autoridade que nós temos que pregar para o povo. A autoridade não é a pessoa, é a palavra. E a pessoa está na autoridade de Deus quando ela está na palavra. Então cuidado, irmãos. Não seja negócio desses homens. Pare de manter esse sistema do inferno, igreja, ministério do homem, onde vocês estão servindo a Deus em vão. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Agora, eu peço a você, seja prudente, analise com cuidado isso que eu falei, e veja o exemplo desses homens, pastores, presidentes desses grandes ministérios. Veja se eles têm o exemplo de Cristo, se eles têm o exemplo dos apóstolos, se os apóstolos viveram assim como eles vivem hoje, no seu pedestal de autoridade dominando o povo. Os apóstolos não cobravam a submissão do povo para eles a ninguém. E esses homens hoje cobram a submissão do povo para eles. Esses homens ordenam ao povo que esteja submisso a eles como autoridade de Deus. Os apóstolos não faziam isso. Os apóstolos ensinavam e instruíam o povo a se manter na autoridade de Deus pela palavra, não por líder nenhum. Devemos honrar os líderes, devemos respeitá-los, devemos submeter a eles, vigiando. Porque se eles não trouxerem para você, não estiver formando vocês na doutrina de Cristo, não receba, aparte-se deles. Não olhe para líder como autoridade de Deus, olhe para a palavra. E se esse líder não está te formando, nem te conduzindo, nem te instruindo na palavra, na doutrina de Cristo, corre desse líder. Sai daí se tu não quiser se perder. Amém? É isso que a palavra diz. Foi isso que os apóstolos orientaram. Principalmente Paulo. Paulo nunca disse a ninguém, se submeta ao seu líder. Não. Paulo disse, olha, pode vir qual for entre nós, Pedro, Paulo, João, que venha um anjo do céu. Se não trouxer para vocês o evangelho, não obedeça, não receba, se aparte dele, porque é anátema. Não, mas é Paulo. Paulo é autoridade. Não é autoridade Paulo nem Pedro. A autoridade é a palavra que Paulo e Pedro têm que pregar. E quando Paulo e Pedro não pregar a palavra, vocês não devem dar ouvido a eles. Aparte-se deles. Porque eles não são de Deus. Porque quem é de Deus é quem está submisso no compromisso da palavra. Aquele que não traz a doutrina de Cristo não é de Deus. Então, meus amados irmãos, que vocês usem o senso crítico, deixem o pensamento de vocês trabalhar, examinem, seja prudente ao ouvir, tardio em se manifestar com juízo, estejam mais atentos ao ouvir para poder processar o que ouviu, para analisar dentro do que realmente a palavra de Deus nos ensina. Amém? Esse é o meu trabalho. Esclarecer, instruir, orientar, corrigir e levar o ensino da verdade que liberta para aqueles que precisam sair da mentira. Mas, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Quem crê, que creia. Porém, bem-aventurados são os que ouvem e creem na palavra de Deus.